Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEG Infocast, o seu podcast em segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e estamos de volta aqui com mais um tema relacionado à segurança da informação, um tema muito bacana. Eu confesso que eu não me recordo se já falamos desse tema no passado, mas com certeza aqui comigo, como seu apresentador, essa vai ser a primeira vez. O nosso convidado, ele já esteve aqui comigo em alguns episódios, né? E tá voltando aqui agora para falar de um tema muito bacana, que é o conceito, o tema de desenvolvimento seguro. E aqui eu faço já as minhas boas-vindas para o nosso convidado de hoje, Rafael Machado. Seja muito bem-vindo, Rafael. Como vai você? Tudo ótimo, Luiz. Obrigado aí. Um prazer estar falando com você novamente. Agradeço aí o convite, a oportunidade de estar falando sobre esse tema de desenvolvimento seguro para o público do SEG Infocast. Maravilha. Bom, entrando no tema de desenvolvimento seguro, né? Vamos pegar o conceito, né, os fundamentos sobre o tema, e eu já faço uma pergunta para você, né? Esse assunto, desenvolvimento seguro, ele é recente, ele é modinha ou não? Ou já é algo mais antigo? Como é que surgiu esse conceito de desenvolvimento seguro? Bom, essa pergunta é uma boa pergunta para começar, né? A questão da origem do conceito de desenvolvimento seguro. E o que eu sempre comento é que é claro que ao longo do desenvolvimento da computação, em diversos momentos você tem iniciativas que consideram a questão da segurança de software, né? De você trazer para o software os controles de segurança. Eu sempre comento, inclusive, um caso que é uma menção muito honrosa, que é o projeto do Multics, que tinha um subgrupo preocupado com a questão de proteção dos dados. O Multics era um projeto de sistema operacional da década de 70, né, de 1970, e havia essa preocupação, sim, com proteção de dados. Inclusive, o líder desse grupo de segurança, que é o professor Saltzer, ele tem alguns artigos bastante influentes em relação à segurança de software. Ainda hoje, alguns dos princípios que a gente considera no projeto de software seguro remetem ao trabalho do grupo de segurança do Multics. Tá? Mas o momento em que o desenvolvimento seguro começa a se consolidar como uma disciplina, como algo que tem que ser tratado de forma sistemática, eu diria que é ali na virada do milênio. Tá? E aí tem dois movimentos importantes que acontecem nesse momento. Um é com o professor, aliás, ele não é professor, tá, mas é um profissional com um perfil muito acadêmico, ele é um pesquisador da indústria do setor privado, que é o Gary McGraw, que a partir de 98 começa a defender a ideia de você incluir no software controles de segurança, porque até então você tem aquela ideia de que o ambiente operacional vai proteger o software que está ali em execução. Estou falando do firewall, estou falando do sistema de detecção de intrusão, e aí havia muito pouca preocupação com os controles internos do software, digamos assim. E aí, a partir de 98, então, ele começa uma série de publicações, principalmente de artigos acadêmicos e livros, que consolidam um modelo que passaria a ser conhecido como Security Touchpoints. Tá? Esses touchpoints seriam pontos de contato que o ciclo de desenvolvimento do software teria com as atividades de segurança. Então, na fase de requisitos, você teria algumas atividades de segurança, na fase de implementação ou de design, ou de implantação, ou de testes, em cada momento você teria atividades de segurança sendo executadas. Esse é um movimento importante na virada do milênio. E um segundo movimento foi encabeçado pela Microsoft, tá? Na virada do milênio também, no início dos anos 2000, você tem a Microsoft com uma fama bastante ruim em relação à qualidade dos produtos, em relação à segurança dos produtos, e algo que talvez tenha sido uma gota d'água aconteceu em setembro de 2001, com um relatório da Gartner que simplesmente recomendava que as empresas buscassem alternativas ao IIS, né, que era o servidor web da Microsoft. Então, eles apontavam, tenta usar o Apache, vê se vocês não conseguem um resultado melhor, porque a frequência com que a Microsoft tinha que divulgar correções de segurança por conta de ataques era muito grande. E aí a recomendação era que abandonasse, que
as empresas abandonassem o servidor web da Microsoft. Isso foi em setembro de 2001, e em janeiro já de 2002, o Bill Gates solta o famoso Trustworthy Computing Memo, tá? Que é um memorando lá de computação confiável, que foi enviado a todos os funcionários da Microsoft e que diz, olha, se a gente quiser continuar existindo como empresa, como um desenvolvedor de software, a gente tem que começar a se preocupar seriamente com segurança e considerar a segurança como valor agregado aos nossos produtos. Tá? E o que se conta, né, é que realmente por alguns meses alguns projetos praticamente foram interrompidos simplesmente para focar nos aspectos de segurança. Então, o desenvolvimento realmente de funcionalidades foi suspenso para que se pudesse pensar na segurança desses produtos. E o resultado desse movimento é um modelo de segurança que até hoje a gente conhece, que se chama exatamente o Microsoft Secure Development Lifecycle, tá? O ciclo de vida seguro de desenvolvimento da Microsoft. Tá? Esses dois modelos, tanto os touchpoints do Macro quanto o SDL, né, da Microsoft, essencialmente eles constituem-se de um conjunto de práticas que são aplicadas em determinados momentos do ciclo de desenvolvimento de software. Maravilha. Então, eu posso dizer então que eles são como se fossem modelos clássicos, né? Nós começamos lá com o Multics, depois a gente teve o avanço do Security Touchpoints, até a famosa carta ou e-mail, né, do Bill Gates, que acabou originando o que é chamado hoje como SDL da Microsoft, né? Só que, claro, isso lá no ano 70, 90, anos 2000. E aí, como é que foi a evolução desses modelos, né? Esses modelos clássicos certamente estão lá, né? Fazem parte da história, mas quais outros modelos você também poderia destacar além desses que a gente citou? Não, legal. Eu diria que se a gente fosse olhar para os modelos que surgiram após esses modelos clássicos, a principal diferença seria no tipo de atividade que está prevista. Em que sentido? Os modelos clássicos, obviamente, olharam para o problema principal, que é o desenvolvimento de software. Então, o que esses modelos clássicos propõem são atividades, práticas que você incorpora no processo de desenvolvimento. Você está falando direto ali com o desenvolvedor. Se você olhar para os modelos que surgiram mais recentemente, e talvez eu possa destacar dois que são bastante interessantes, tá? Um é o Safe Code Fundamental Practices, tá? Que é um modelo de um consórcio, na verdade, de grandes empresas relacionadas ao desenvolvimento de software, chamado Safe Code. E um outro modelo é o Secure Software Development Framework, que é desenvolvido pelo NIST, tá? Mas o que esses modelos trazem de diferencial mais relevante, eu diria que é ir para além do processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, você inclui práticas, por exemplo, que envolvem a proteção do ambiente de desenvolvimento contra ataques ao código. Tá? Então, o que é um ataque ao código? Por exemplo, um adversário acessar uma rede interna ao grupo de desenvolvimento, tá? A equipe de desenvolvimento, e incluir um backdoor naquele código. Aquilo não é uma falha do processo de desenvolvimento, tá? Não foi um desenvolvedor que incluiu aquele backdoor, foi um agente externo, mas ele explorou uma fragilidade do ambiente de desenvolvimento, tá? Então, esse tipo de atividade começa a aparecer nos modelos mais contemporâneos, digamos assim, ele aparece nesses dois modelos que eu citei. E um outro conjunto de práticas são as práticas que prevêem a construção de um programa de desenvolvimento seguro, tá? Então, prevê um suporte organizacional, tá? Então, se você quer que as práticas de desenvolvimento seguro sejam consistentes ao longo do tempo e que tenham efeito e o efeito desejado, é bom que a organização dê suporte. Dê suporte como? Definindo programas de treinamento, definindo papéis e responsabilidades, estabelecendo métricas, tá? Então, essas questões de você construir ou induzir a construção de programas de desenvolvimento seguro, elas são bem mais claras nesses modelos mais recentes, tá? Como o modelo da Safe Code e o modelo do NIST. E eu fiquei bastante curioso, né, para saber como é que essas atividades de desenvolvimento seguro
se distribuem ao longo do ciclo de vida do software, né? Como é que eles vão, né, se associando a esse ciclo de vida? Então, uma característica desses modelos, tá, é buscar sempre uma grande flexibilidade, tá? Porque eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas existem diversas formas de você conduzir um processo de desenvolvimento de software, tá? Então, os modelos clássicos surgem num cenário onde você tem um desenvolvimento com as fases bastante bem marcadas, né? Às vezes a gente chama de waterfall, né? Cascata, né? Que você tem a fase de requisitos, a fase de projeto, design, implementação, testes, implantação. E hoje em dia você tem talvez até uma predominância dos modelos ágeis, né? Então, o que esses modelos de desenvolvimento seguro buscam é não tentar se amarrar tanto à característica do processo de desenvolvimento de software e elencar atividades que se conectam às fases do processo. Então, mesmo que você esteja num projeto baseado em desenvolvimento ágil, certamente existem momentos em que você está pensando com a cabeça de um analista de requisitos. Certamente tem momentos em que você está pensando em arquitetura, em design, em projeto. Tem um momento que você está escrevendo código, tem um momento que você está testando, tem um momento que você está disponibilizando uma release. Então, essas fases, elas continuam acontecendo, seja no modelo ágil, DevOps, Waterfall. Então, qualquer que seja o processo que você está desenvolvendo. Então, como se dão essas recomendações desses modelos de desenvolvimento seguro? Essencialmente, eles elencam práticas que estão associadas a cada uma dessas fases. Então, você tem práticas associadas a requisitos, práticas associadas ao momento em que você está trabalhando a arquitetura, né, o projeto, o design do seu software, práticas de implementação segura ou programação segura, práticas que fazem muito sentido ali no momento de testes, verificação, validação, e as questões que você considera quando você está implantando o software. Essa é a forma de você ter um suficiente nível de flexibilidade para aplicar o modelo a diferentes processos de desenvolvimento de software. E se a gente quiser, então, né, você comentou as diversas fases, né, que a gente tem aí ao longo do ciclo da vida do software, né? Vamos pensar na primeira que você falou, a fase de requisitos. Então, nessa fase, quais seriam as atividades de desenvolvimento seguro que você destacaria? Então, na fase de requisitos, né, tem uma atividade que é presente na maioria dos modelos de desenvolvimento seguro, que é, não surpreendentemente, a questão dos requisitos de segurança. Tá? Então, quais são os aspectos de segurança, quais são os requisitos de segurança que têm que ser atendidos pelo seu projeto? Mas é interessante que existem diferentes sabores, digamos assim, de requisitos de segurança. Tá? Então, você tem alguns requisitos de segurança que eles vêm muito naturalmente do modelo de negócio que você está implementando, que você está para o qual você está construindo o software. Tá? Então, quando você pensa, por exemplo, em modelos de controle de acesso, quais são os perfis de usuário que vão acessar o meu sistema? Quais são os direitos de acesso que eles têm? Quais são os recursos que eles podem acessar? De que forma eu identifico esses usuários? Isso são requisitos de segurança, mas que são requisitos muito conectados ao próprio negócio, né? A operação funcional, digamos assim, do software. Você tem outros requisitos que vêm direto de exigências normativas ou de regulamentos, né? Então, principalmente se você trabalha em setores mais controlados, mais regulados, você às vezes tem uma regulação técnica que diz, olha, tal conjunto de dados precisa ser armazenada de forma criptografada, ou tem que ser transmitida com a cifra AES 256, por exemplo. Então, é uma outra fonte de requisitos, tá? Muitas vezes, o teu cliente também vai pedir explicitamente que você implemente um requisito, que você atenda um requisito, por conta de compatibilidade. Olha, o meu sistema aqui, ele já usa uma determinada criptografia, ou eu tenho tal cofre de senhas, e você tem que conversar com esse ambiente, o seu software vai ter que conversar com esse ambiente. Isso também é uma outra fonte de requisitos. E é interessante que alguns dos requisitos de segurança, eles vêm
eles ficam mais claros no ciclo e no processo iterativo, quando você, em algum momento, já entendeu, pelo menos, qual é a arquitetura do seu sistema. Tá? Então, se você entende qual é a estrutura do seu sistema, quais são os módulos, como eles interagem, você começa a entender bem quais são as ameaças, e aí, por exemplo, você pode entender que, olha, determinada comunicação entre dois módulos, entre dois componentes, é interessante que ela aconteça de forma encriptada, porque ali eu sei que eu posso ter um potencial adversário monitorando aquelas comunicações. Tá? Então, existem diversas fontes para esses requisitos, mas a atividade básica é a atividade de identificar, modelar, especificar, elicitar requisitos de segurança. E aí, logo em seguida da fase de requisitos, a gente tem a fase ali de design, né? Onde você, né, tem ali algo abstrato, ainda pensando como é que você vai fazer, né? Nessa fase, quais atividades que você destaca? Tá, na fase de design, eu também diria que existe uma atividade que é a atividade onipresente nos modelos de segurança, que é uma atividade que ficou conhecida como modelagem de ameaças. Tá? Essa, inclusive, é a nomenclatura que a Microsoft cunhou, tá? No modelo de SDL deles. Mas, essencialmente, modelagem de ameaças ela é muito mais, da forma como ela é praticada, ela é muito mais do que apenas identificar ameaças. Tá? Na verdade, o que se faz na fase de design, né, na fase de projeto, que o termo que a gente usa em português, é você identificar os riscos cibernéticos que estão associados à arquitetura do software. Então, o que você faz na fase de design? Na verdade, você modela uma arquitetura de software. Você identifica quais são os componentes, como eles interagem, quais são as funcionalidades providas por cada componente. E no momento em que você entende como essa arquitetura de software vai operar, nesse momento você consegue muito claramente identificar quais são as ameaças. Tá? E, tipicamente, essas ameaças vão estar muito fortemente relacionadas às interações entre componentes, porque nessa interação, nessa comunicação, pode acontecer uma adulteração de dados, pode acontecer uma identidade forjada, por exemplo. Então, esse conceito de modelagem de ameaças ou de análise de riscos cibernéticos associados à arquitetura de software é o que acontece na fase de design. E aí não apenas você identifica quais são essas ameaças, mas você passa por um ciclo completo de análise de riscos. Você tenta entender como esse risco se procede, se executa, se concretiza, você tenta quantificar e priorizar esses riscos e você identifica, inclusive, quais são os controles que você vai aplicar a esses riscos. E aí aquilo que eu comentei na sua pergunta anterior, tá? Esses controles que você aplica para mitigar riscos associados à arquitetura, frequentemente eles vão alimentar os requisitos do seu software. Vão ser uma interface, um canal de comunicação que tenha que ser cifrado, por exemplo. Então, já tem os requisitos, né? Sei ali das fontes dos requisitos, tenho a fase de design, né? Onde eu faço ali a modelagem das ameaças, faço análise de riscos. Com base nisso, tenho os controles que eu vou aplicar. Bom, acho que agora eu estou pronto para começar a codificar ou codar, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Que nessa fase aí já, né, de batucar no teclado, né, quais atividades que você destaca? Legal, de fato, é o momento que a gente vai começar a escrever código, tá? E é interessante que quando a gente fala de desenvolvimento seguro, a primeira coisa que vem na cabeça do desenvolvedor legal, vou aprender a escrever código de forma segura. E a gente já está vendo que é muito mais do que isso, tá? Mas, de fato, um pedaço importante do desenvolvimento seguro é você tomar cuidado para, no processo de implementação, no processo de escrita de código, você não inserir fragilidades. Tá? Essa, na verdade, eu diria que é a grande missão da etapa de implementação segura, de programação segura. Tá? O que é interessante comentar é que as formas pelas quais você pode introduzir uma fragilidade na etapa de implementação
dependem muito da tecnologia que você está usando, tá? Então, se você é um programador que está atuando lá no baixo nível, lá próximo do hardware, por exemplo, estou escrevendo um programa em linguagem C para um software embarcado, o tipo de fragilidade que você pode incluir por falta de conhecimento de segurança vai estar relacionado muito ali a aspectos do hardware. Então, o C, por exemplo, a gente sabe que tem dá muita flexibilidade ao programador no gerenciamento de memória, no acesso a recursos, a interfaces. Então, por exemplo, você pode não cuidar do gerenciamento de memória e viabilizar um buffer overflow. Quando você está olhando, por exemplo, para uma aplicação web, você vai, tipicamente, tá? Você vai estar trabalhando com outros tipos de problema. Então, você tem, por exemplo, ali um campo de um formulário, onde você pode ter uma injeção de SQL, tá? Que é um comando que vai ser inserido por um usuário, na verdade, uma informação que vai ser inserida por um usuário e que pode alterar o comportamento de uma query de SQL. Tá? Então, um aspecto a se destacar é que implementação segura depende muito de tecnologia e é bom que você tenha o treinamento apropriado para o tipo de tecnologia que você está usando no seu projeto. Apesar disso, existem sim práticas gerais. Tá? Então, algumas recomendações, eu não vou falar todas aqui, mas só para a gente ter uma ideia. Tratar a entrada de usuário. Certamente é algo que você tem que se preocupar, seja lá no Assembler e na linguagem C, seja no Python, no Ruby, na aplicação web, é algo que sempre você tem que olhar com atenção. Tá? Eu até diria que tratamento de entrada de usuário é algo fundamental, talvez seja aí o Pareto, né? Grande parte das vulnerabilidades de código é relacionada a tratamento de entrada de usuário, né? Exatamente, exatamente. E aí você tem outros, para gerenciar erros, tratar exceções, como é que você controla mensagens de erro para você não divulgar informações sensíveis. Então, essas informações, essas recomendações, elas são genéricas, aí sim, independentes de tecnologia. De qualquer jeito, é interessante você sempre buscar normas e padrões para aquele ambiente tecnológico que você está desenvolvendo. E no mundo de hoje, tá, uma característica muito frequente dos projetos de software é um uso aí muito intenso de componentes de terceiros. Tá? Então, e é nesse momento em que você está implementando que você, de fato, vai lançar mão de uma biblioteca ou até mesmo de um serviço de terceiro, cuja falha pode levar a um impacto catastrófico na sua aplicação. Tá? Então, assim, é o que o pessoal fala, assim, pode não ser o seu código, mas é a sua responsabilidade. Então, entender o nível de confiança que você tem nesses componentes de terceiro e o risco que eles trazem caso eles venham a falhar é algo também extremamente importante que se deve chamar a atenção, especialmente nessa fase de implementação. Maravilha. Bom, o próximo passo ou a próxima fase, né, já que você começou a codificar, você vai ter ali uma versão inicial, uma V1 ou uma versão beta, né, do programa ou do software. Né? Então você precisa testar essa versão. Então chegamos à fase de teste. Nessa fase, quais atividades que você poderia destacar? Essa fase de testes é uma fase bem interessante, porque aí realmente você tem uma variedade grande de ferramentas, de técnicas, de métodos para você, digamos assim, encontrar os problemas que passaram. Tá? Então, obviamente, você tomou cuidado, né, ao longo do seu ciclo de desenvolvimento, gerou uma versão, terminou de escrever o código, digamos assim, e aí agora você vai passar por uma sequência de testes, de ações de validação para entender o que realmente você tem de segurança naquele teu projeto, qual é o nível de segurança que você tem, se você tem fragilidades que passaram, digamos assim. Tá? Você tem talvez uma importante divisão em relação aos métodos que você pode aplicar, seja em relação a se você está executando uma análise estática ou uma análise dinâmica. Tá? Análise estática é o que eu vou chamar de estática, é o tipo de teste que você faz, o tipo de avaliação de software que você faz, onde você não está, de fato, rodando ainda o software. Tá? Você está recebendo como entrada, tipicamente, o código-fonte ainda do teu software, mas
provavelmente já concluído, embora você pode até executar esse tipo de análise ainda na fase de implementação, tá? Mas se o teu software está concluído, você recebe o código-fonte, eventualmente também o código binário pós-build, tá? E aí você tem ferramentas automatizadas, que a gente chama de SAST, tá? Que é Static Analysis Security Testing, tá? Ou teste de segurança baseado em análise estática, que são basicamente ferramentas que têm a capacidade de ler grandes volumes de código-fonte e buscar por padrões que identifiquem uma potencial falha, tá? Então, um exemplo, essas ferramentas têm a capacidade de identificar que em determinada linha de código você está pegando uma entrada de dados de um usuário e jogando para uma variável, e numa linha posterior aquela variável está sendo concatenada com uma string que vai ser enviada como um comando SQL para o teu sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso é um convite a uma injeção de SQL, e é o tipo de coisa que esse SAST, né, essa ferramenta de análise estática, consegue apontar. Uma característica curiosa dessa ferramenta é que, como ela busca por padrões, tá, frequentemente ela leva falsos positivos. Tá? Ela vai apontar para um padrão que está associado a uma falha, mas que não é efetivamente um erro, tá? Porque ele foi, por exemplo, tratado de uma forma distinta pelo programador. Tá? Então, isso é uma característica típica dessas ferramentas, mas que ainda assim justificam muito o seu uso. Aliás, vale a pena comentar que essas ferramentas hoje em dia, inclusive, elas já estão incorporadas, muitas vezes, à IDE, né, um ambiente de desenvolvimento do programador. Tá? Então, esses alertas, né, de que existe uma potencial vulnerabilidade aparecem já on the fly. Tá? À medida que o programador está codificando, já aparece, olha, aqui tem um potencial problema de segurança nesse código que você está escrevendo. E ainda no mundo da análise estática, tá? Se a gente sair do automatizado e olhar para o manual, tá? Para o humano, você tem algo que ainda é bastante importante, que é o code review, tá? Que é você, ou a revisão por pares, né? Que é você pegar um outro programador, preferencialmente treinado em programação segura, para olhar o seu código e tentar identificar problemas. Existem metodologias bastante sistemáticas para você realizar essa atividade. E, mais uma vez, é uma atividade que pode estar associada à fase de testes, verificação, validação, mas ela pode acontecer também na fase de implementação. Então, essas duas atividades de análise estática de código, de análise manual de código, elas estão ali na fronteira entre a fase de implementação e a fase de testes, verificação e validação. O outro mundo aí de ferramentas e métodos são essas que eu estou chamando de análise dinâmica. Tá? Na análise dinâmica, aí você já tem o código compilado, tá? Você já tem realmente um software operacional e que vai ser objeto de testes. Tá? E aí duas práticas que eu destaco, tá? E que estão presentes aí na maioria dos modelos de desenvolvimento seguro são também uma análise automatizada e uma análise manual. A análise automatizada tem até um nome parecido com o do mundo estático, né, que se chamava SAST. O do mundo dinâmico é o DAST, que é o Dynamic Application Security Testing. Tá? Então, essencialmente, o que você vai ter aí também é uma ferramenta automatizada que vai ter a capacidade de buscar por padrões de falha. Só que esses padrões de falha ele encontra por meio do envio de pacotes ou de interações com o seu software que sabidamente estão associadas a uma falha. Tá? Então, ele vai construir padrões de mensagens para tentar enviar para a sua aplicação e, a partir da resposta da sua aplicação, ele vai sinalizar que pode haver algum problema. Isso é bem automatizado, envolve alguma interação humana, mas, predominantemente, quem está mandando aí é a máquina. Isso vai em oposição à análise dinâmica manual, que é o famoso pentest, tá? O teste de invasão, o teste de penetração, que também envolve uma interação com o software já compilado, já operacional, mas aí é predominantemente humano. Tá? Você tem um indivíduo que vai estar interagindo com a sua aplicação, tentando identificar fragilidades de segurança. Eu não explorei todas as variedades, tá, de
de métodos associados à análise de segurança, mas eu diria que esses são os principais. E o mais importante é comentar o seguinte: uma característica das análises, das avaliações de segurança é que cada método tem um tipo de fragilidade no qual ela é especialista, tá? Então, eu mencionei aqui no caso da análise estática, automatizada, né, o SAST, o SQL Injection realmente é um tipo de vulnerabilidade que ele é muito bom de encontrar. Mas uma fragilidade associada à lógica de negócio, nunca, ou quase nunca, que uma ferramenta automática vai encontrar. Por outro lado, uma análise de código manual vai ter mais facilidade para achar esse tipo de coisa. Tá? Então, combinar os diversos métodos tende a ser a melhor estratégia para você encontrar o maior número de fragilidades de segurança. Talvez essa seja, se não a principal, uma das principais fases, né, no processo aí de desenvolvimento seguro, né? Porque a gente passou aqui por várias fases, vamos chegar agora à fase que eu diria que é a fase final, que é a fase finalmente de implantação, né, de implementação do software. E ainda assim, nessa fase, que seria a fase final, né, quando você vai fazer o deploy, vamos dizer assim, ainda assim, também tem atividades sobre desenvolvimento seguro, não é verdade? Sim, sim. Essa fase, na verdade, é a fase onde você precisa buscar uma interação entre o time de desenvolvimento e o time de operações, especialmente se você está pensando num software que você está rodando, digamos assim, internamente. Né? Não um software de prateleira, e realmente não faz tanto sentido esse tipo de interação. Tá? Mas o que eu estou falando de preocupações de segurança de software na fase de implantação? Significa que o ambiente operacional ele influencia também na segurança de software. Tá? E aí eu destacaria talvez 2 pensamentos para essa fase, né, de implantação, né, ou seja, da segurança no ambiente operacional. Tá? O primeiro é que alguns controles de segurança externos ao software podem ser pensados como forma de aumentar a segurança do software. Tá? Então, a gente está vindo até aqui dizendo o seguinte: olha, vamos nos preocupar com a segurança do software, com trazer a preocupação de segurança, os controles de segurança para dentro do software que está sendo desenvolvido. Mas isso não significa que o ambiente operacional não possa também ajudar na proteção desse software. Tá? Então, você pode ter um ambiente, você pode ter o software operacional, né, aplicação operacional, num ambiente onde você tem um firewall de aplicação monitorando as interfaces, né, as interações entre usuários e o software, eventualmente filtrando interações que sejam claramente maliciosas. Você pode ter um sistema de detecção de intrusão que esteja monitorando também atividades de usuários, atividades de rede, atividades de administradores até de sistema, para identificar eventuais violações de segurança, eventuais ameaças. Então, um aspecto importante a se observar é como que o ambiente operacional pode me ajudar na segurança do meu software. E a outra coisa, na verdade, é como que o ambiente pode me atrapalhar. Tá? Então, aspectos relacionados à configuração desse ambiente operacional, tá? E aí, em particular, olhar para a pilha de tecnologias que está dando suporte para o meu software e entender se ali pode haver vulnerabilidades é algo que é importantíssimo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu estou escrevendo uma aplicação web, essa aplicação web está ali no topo de uma pilha de tecnologias que vai incluir um servidor web rodando, módulos e componentes de terceiros, um sistema operacional, uma interface de rede, equipamentos de rede. Então, você tem todo um conjunto de tecnologias que se um sistema de gerenciamento de banco de dados, que eu acabei não falando, tá? E aí, se um deles falha, por exemplo, se eu tenho um servidor SQL, um sistema de gerenciamento de banco de dados, que não foi atualizado e, portanto, tem uma vulnerabilidade de software, ali eu posso ter um ponto de ataque que vai permitir que um adversário acesse os dados do meu banco de dados, e aí não adianta que o meu software esteja perfeito, redondinho, porque lá por baixo ele vai estar acessando os dados dos usuários da minha aplicação. Então, o cuidado com esse ambiente operacional é algo que
também tem que fazer parte do processo de desenvolvimento, e principalmente quando a gente está falando aqui de ciclo de vida do software, né? Ele não acaba na implantação, né? A implantação é só um momento que vai trazer informações para um novo ciclo de desenvolvimento, para uma nova release, né? Então, é algo que tem que ser considerado também. Um outro controle também que eu entendo que é importante nessa fase, você comentou, né, de diversos controles relacionados ao ambiente, controles externos, vamos dizer assim, né? É a questão do controle de acesso, né? Ou seja, acesso ao banco, acesso à aplicação, né? Se isso também não for muito bem configurado, né? Certamente pode ser ali uma porta de entrada. Aliás, a gente tem visto muito isso, principalmente aí em casos de violações de dados na nuvem, principalmente, né? Essa questão do controle de acesso tem sido muito negligenciada e é sim um ponto de entrada aí para os atacantes, né? Então a gente, né, é algo também que é importante destacar. Então, assim, foi bacana você ter trazido, né, as diversas fases, e em cada fase a gente tem aí diversas ações que são recomendadas, mas nesse cenário atual de desenvolvimento seguro, né, quais são os desafios que você destaca, né, em relação a isso? Você acha que esse tema tem sido realmente levado a sério, levado em consideração? As empresas realmente estão preocupadas com isso? Quais são os desafios que você enxerga? Eu diria que sim, tá? Se a gente pensar que é uma disciplina que, de certa forma, é recente, tá? E em que sentido que eu estou dizendo recente? Se você olha o desenvolvimento da segurança da informação, os padrões criptográficos modernos começam a surgir lá na década de 70. Na década de 80, você tem aí os grandes projetos de segurança de redes, tá? Os projetos de IDS, os projetos de firewall. E, na verdade, essa área de desenvolvimento seguro, ela começa a se consolidar nos anos 2000, tá? Apesar daquelas iniciativas esporádicas que eu comentei, no ano 2000 em torno do ano 2000 que você começa a ter essa disciplina se consolidando de forma mais formal, tá? Quase como se fosse um braço da engenharia de software, tá? No final das contas, é um aspecto, segurança é um aspecto de qualidade do software, tá? Talvez ele deva ser tratado até como um pedaço da engenharia de software, como um pedaço da disciplina de engenharia de software, tá? Então, sim, eu diria que o avanço tem sido interessante aí nessas últimas 2 décadas, tá? Em relação aos desafios, tá? E as mudanças que aconteceram nessas 2 décadas, 2 deles talvez eu já tenha falado aqui ao longo da nossa conversa, tá? Então, eu diria que hoje em dia você tem um uso muito intensivo de bibliotecas, componentes, serviços de terceiros, e aí entender quais são os riscos que esses componentes de terceiros representam para o teu projeto de software é algo importantíssimo, tá? Porque foi o que eu comentei, né? O código pode não ser seu, mas a hora que der problema, a responsabilidade é sua. Então você tem que entender quais são os riscos que esses componentes de terceiros trazem. E uma outra coisa que eu comentei é a questão das metodologias ágeis, tá? Então, os primeiros modelos que surgiram de desenvolvimento seguro, eles surgiram num ambiente de fases muito bem definidas, né? Nos anos 2000, você levava uma eternidade para começar a escrever código, né? No momento que você conversava com o cliente, até você ter código, era muito tempo, né? E hoje em dia, isso acontece em dias e semanas, tá? Então, adaptar aquelas práticas que foram concebidas para um modelo tradicional, práticas de segurança, tá? Para um modelo de desenvolvimento para um modelo de metodologias ágeis, ou para o processo de metodologias ágeis, é algo desafiador, mas que foi implementado, tá? Eu diria que existem estratégias para você adaptar, por exemplo, o SDL da Microsoft, as práticas, né, a um processo de desenvolvimento ágil, tá? Isso está mais ou menos resolvido, tá? E talvez um
terceiro aspecto que impacte bastante aí no desafio da segurança de software é a diversidade de tecnologias que você encontra hoje num projeto de software, né? Então, antigamente você conseguia ter um projeto gigantesco lá com 2, 3, 4 linguagens predominantemente, um único sistema de banco de dados. E hoje em dia, para além dessa grande quantidade de serviços de terceiros fornecendo funcionalidades em particular, né, específicas, você tem aí dezenas de linguagens, diversas tecnologias de recuperação de informação, de bancos de dados. Então, isso também certamente é um baita de um desafio, principalmente ali na fase de implementação e na fase de modelagem de ameaças, né, de arquitetura de segurança. Essa questão dos componentes e serviços de terceiros é realmente bem complicada, sem contar o fato que os desenvolvedores adoram as novidades, né? Então, vira e mexe, você encontra um desenvolvedor, olha, achei aqui essa linguagem nova, achei esse sabor aqui de banco de dados novo que é bacana, não sei o que lá. E para você realmente, algo muito recente para você confirmar que aquele componente ou aquela novidade é segura, leva um certo tempo, né? Um outro ponto que também eu queria acrescentar aqui, que eu considero um desafio, é a própria formação dos desenvolvedores, né? Na minha visão, a questão acadêmica, né, em relação a esse tema, até o próprio tema de segurança da informação, não é? Eu não vejo isso tão disseminado nas faculdades. Quando tem, você tem ali uma cadeira, uma disciplina de segurança da informação de forma muito tímida ali, de repente ali 1 hora só para trazer os conceitos. Mas essa é a minha visão, eu posso estar errado, eu não vejo, pelo menos aqui no Brasil, de forma muito comum a codificação segura ou o desenvolvimento seguro, né? Então, eu considero isso também um grande desafio, porque o profissional, né, o estudante, aprende a desenvolver, aprende a codificar, mas ele não necessariamente aprende a codificar de forma segura. E aí tem todo o desafio do mercado de entregar com qualidade, só que você tem que entregar com rapidez. E às vezes, para você cumprir prazos, você tem que acabar usando aí soluções alternativas e criativas, que é o caso, por exemplo, do uso de componentes de terceiros, etc. Então, eu considero esse também um desafio, né? E aí eu faço a pergunta para você, né? Por exemplo, se você é desenvolvedor, você tá ouvindo aqui a gente, poxa, eu gosto de desenvolver, eu gosto de codar, né? Mas também gosto do tema de segurança. Então, talvez no meu caso, aqui no meu exemplo, eu não aprendi isso na faculdade, eu não aprendi isso em cursos, etc. E aí, como é que eu faço então para aprender mais? Como é que eu faço então para ficar informado sobre esse tema? Não, legal, é interessantíssimo essa questão que você levantou, Luiz. De fato, formação de recurso humano já é um grande desafio quando você pensa em tecnologia da informação, tá? Em geral, né, de uma forma mais ampla. E é um desafio especialmente grande, né, especialmente relevante quando você fecha aí na questão da segurança da informação. E você tem razão quando você comenta que os bancos escolares não disponibilizam tanto material formal aí nas universidades, nas formações mais formais, né, em relação à segurança de software, a desenvolvimento seguro, tá? Então, assim, um caminho para quem está buscando conhecer mais sobre isso, assim, como sempre, né, isso é uma característica do pessoal de tecnologia, né, essa capacidade de aprender por conta própria, tá? Então, muito do que eu estou falando aqui, se você pegar até os termos e jogar lá no Google, né, seja SAST, Pentest, DAST, Fuzzing, modelagem de ameaças, vai vir muito material bom. Você sabe, né, que eu estou envolvido em particular com treinamento da Claves, especificamente sobre desenvolvimento seguro, tá? Então, talvez a gente possa até colocar uma referência para a página desse curso, porque existem as aulas, tá? Um curso curto de 16 horas, só para dar os ponteiros iniciais, e aí eu não estou focando em programação segura, né, mas eu estou destrinchando um pouquinho mais de detalhamento cada um
dessas várias técnicas que estão associadas às várias fases do processo de desenvolvimento. E em breve a gente vai botar na página, inclusive, uma espécie de um guia de estudo, tá? Para quem quiser entender quais são as referências fundamentais para você conhecer modelagem de ameaças, para você conhecer os modelos de desenvolvimento seguro, para você entender quais são as principais ferramentas de SAST, para você entender quais são os procedimentos para fazer code review, como é que eu analiso o risco de componente de terceiro. Esse documento vai ser um artigo básico, né, sobre conceitos e com referências para estudos formais, complementares, a gente vai colocar na página desse treinamento. Tá? Então, a busca por informação na internet, nas referências que estão disponíveis aí, livros, artigos, mas também em cursos oferecidos fora da universidade, é um caminho interessante para quem quer se atualizar sobre esse assunto. E, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Porque se você trazer a combinação, né, de desenvolvedor e segurança da informação, você tem aí um grande nicho de mercado, né? Pensa na quantidade de fábrica de softwares que tem aqui no Brasil oferecendo softwares, produtos, etc. Ou seja, você pode, né, oferecer esse serviço, você pode, né, até criar uma consultoria, né, para oferecer esses serviços de desenvolvimento seguro, de testes, né, revisão de código, etc. Sim. Então, assim, é uma oportunidade bacana para quem realmente gosta dos dois temas ou da combinação dos dois temas, né? Então, e eu posso complementar até em relação ao que você falou? Sim, claro. Que é o seguinte, assim, a característica do profissional de segurança, tradicionalmente, ele vem do setor de operações. Ele vem de redes, ele vem de operação. Isso é uma característica típica, tá? Então, quando você tem alguém que veio da área de desenvolvimento para resolver um problema que é central na área de segurança da informação, porque se você parar para pensar, tudo é software. O firewall é um equipamento de rede, mas a vulnerabilidade que permite que ele seja comprometido é uma vulnerabilidade no software do firewall. Isso vale para o sistema operacional, isso vale para o sistema de banco de dados. Então, quando você consegue pessoas de software que fazem esse movimento de migração, ou de pelo menos de assimilação dos conceitos de segurança, esse profissional é valiosíssimo, porque ele consegue conversar com o desenvolvedor, coisa que nem sempre para quem vem de operações é tão fácil, né, você entrar no time de desenvolvimento, porque às vezes o cara não entende as dores de quem está tendo que produzir código para entregar funcionalidade. Né? Então, é um nicho que pode desenvolver muito ainda. Com certeza. Então, você que está ouvindo a gente, pode ser aí a sua grande oportunidade. Fique ligado aqui no curso da Claves com o Rafael, né? Que certamente vai ser aí o início da sua jornada, quem sabe uma jornada de sucesso aí nesse nicho que é tão importante, como ele disse. Normalmente os profissionais de segurança, sem dúvida, a grande maioria vem da área de infraestrutura, eu sou um deles, inclusive. Então, quem realmente vem da área de desenvolvimento e migra para a área de segurança, certamente é diferenciado. Maravilha! Rafael, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por ter aceito o nosso convite aqui no nosso Seg Infocast e deixo aí o espaço para suas considerações finais aos nossos ouvintes. Legal, Luiz, também, assim, para mim é sempre um prazer, né, uma diversão, um bate-papo super agradável conversar com você e você está sempre trazendo aí temas muito importantes para a comunidade de segurança. Só agradecer pela oportunidade de falar, divulgar um pouquinho sobre esse problema que tradicionalmente, essa questão, né, que tradicionalmente não está no foco do pessoal de segurança, mas que, se a gente parar para pensar, realmente é uma questão central para a segurança da informação. Né? Então, poder estar trabalhando também nessa área, para mim está sendo um prazer, e poder estar divulgando aqui nesse veículo aí que tem sido tão bem acompanhado na comunidade de segurança, é um prazer ainda maior. Maravilha. E você, já compartilhou o Seg Infocast com seus amigos? Nosso podcast está disponível em diversas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, SoundCloud, aonde você quiser
o Segue Infocast está lá disponível para você, tá certo? Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Fique ligado aqui nas notícias do seguinfo.com.br e também da Clave Segurança da Informação, que é a nossa patrocinadora. E agradecer mais uma vez aí o carinho de todos. Rafael, até a próxima, muito obrigado. Pessoal, até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.